Por favor, bispa, leia para mim. Primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo 1 Reis 9, verso 4 ao 5. Diz assim: se você andar diante de mim, como fez o seu pai Davi, com integridade de coração e com sinceridade, fazendo segundo tudo que lhe ordenei, e guardando os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do céu, do seu reino sobre Israel para sempre, como prometi a Davi seu pai, dizendo: nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Um beijo à minha mãe querida. Veja. Glória a Deus. Olhe, a bênção não é garantia. Ele vai dizer, é a promessa que Deus está fazendo a Salomão Amélia, o rei Salomão. Se você andar na minha presença, lê só mais uma vez, amorzinho. Como andou, pega a primeira revelação e marca, são 10. Se você andar diante de mim, como fez o seu pai Davi, com integridade de coração e com sinceridade, fazendo tudo segundo o que lhe ordenei e guardando os meus estatutos e os meus juízos, também... Peraí, se você fizer isso, aí eu vou confirmar. Também foi eu que te escolhi, tanto que Davi vai dizer, de tantos filhos me deu o Senhor, logo Salomão, ele escolheu, tem Adonias, tem Absalão, mas a bênção, fala assim, amor, a bênção está condicionada a um posicionamento espiritual. Vai lá. Também, ou seja, você está aí sentado, eu derramei uma unção sobre você, eu elegi você, mas você pode botar tudo a perder. Também confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre, como prometi a Davi seu pai, dizendo: nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Ou seja, anulando as promessas, porque você sabe que depois de Salomão, o reinado de Israel é dividido. E Deus não permite, marque a segunda, pela paternidade espiritual. Agora, você pode perguntar para mim assim, eu não concordo com isso, fala assim. Eu não concordo com isso. Em paternidade. Em paternidade. Espiritual. Veja, Deus teve mais compaixão de Davi ou de Salomão? De Davi, porque ele não tinha referência espiritual. Agora, Salomão, Deus não falou para Davi da Amélia, se você andar na minha presença, como mandou teu pai Jessé. Deus não vai poder cobrar algo de mim como do meu pai. De cobrar dos seus filhos como você dos seus pais. Alguém não entendeu nada, eu vou descer o nível. A misericórdia de Deus para com Davi foi maior, porque ele não tinha uma referência. Agora Salomão tem uma referência. Se você andar na minha presença, aí eu confirmo. Aleluia. Então, anulou a promessa. Eu prometi a Davi que nunca ia faltar sucessor. E quem conhece de Bíblia sabe que Deus, se você colocar na balança, entre os erros, a morte de... o adultério, que com Betseba, a morte de Urias. Se você compara, Deus foi muito mais misericordioso com Davi, porque não havia uma referência de paternidade. Agora em Salomão tinha. Tanto que Deus disse, se você andar como, ele podia, olha, se você fizer como seu pai, aquele miserável maldito. Davi não foi perfeito, mas tinha um coração que provavelmente era perfeito diante de Deus. Ele disse, o homem segundo o meu coração. Aqui você aplica uma tese chamada de antropomorfismo, teologicamente falando. Porque Deus é espírito. Espírito não tem coração. Quando a Bíblia fala
um homem segundo o meu coração. Marca a terceira. Repete, meu amor. Os objetivos de Davi, todos eles estavam em Deus. Não havia projeto pessoal. Verdade. Veja que ele se empenha de todo o seu coração, toda a sua força, de toda a sua alma. Eu, de todo o meu coração, separei para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, cobre para as obras de cobre, madeira para as obras de madeira. Davi, o prazer dele estava na lei do Senhor. O homem que mais escreveu os salmos, não todos os salmos, mas a maioria. E muitos de vocês sofrem. Eu até falava sobre uma menina, que eu vou atender ela quando acabar o culto. Eu não estou aqui falando mal. E se eu quisesse, eu falaria o seu nome. E acho que foi por isso que Deus não permitiu ungir você como obreiro, mas você está aí. Há pouco, eu olhando as câmeras, vendo tudo, eu vi você falando mal de uma pastora. Porque a bispa falou, coloca um recado no grupo. E você disse assim, eu não sou obrigada a compartilhar uma oração. Me admira você fazer parte de um grupo, de uma liderança, em que você nem é obreira. Se você que nem é obreira, você é assim, imagina quando você for ungida. E por saber que eu iria ungir você e não ungir, agora você sabe quem é você. Agora veja, essas mesmas pessoas são pessoas que compartilham besteira, fofoca, lachon hará, que lachon hará, maledicência, é pior que adultério, assassinato, idolatria. Lembrando que sábado eu vou orar, 3 da manhã, sábado dia 23 ou 26, lembra, meu amor? Acho que é 23, 90%. Começa Rosh Chodesh, 23 de sábado. Não é sábado pro domingo, é sexta pro sábado. Sexta da madrugada. Virou meia-noite? Sexta é 22, certo? Uhum. E sábado? Sábado 23. Quando for sábado, 3 da manhã. Não é de sábado para domingo, que sábado e domingo já é domingo. É Rosh Chodesh. O que é isso? Rosh Chodesh é a cabeça do mês. Aí começar os 40 dias temíveis do mês de Elu. E você já devia estar se preparando. Mas voltando para o contexto, que o tempo é pouco e não quero ser enfadonho. Vamos ter a ceia. Muitas pessoas não têm uma paternidade. Não têm uma referência de pai. Eu não quero menosprezar as mães. Mas Deus chamou as mulheres para edificar a casa. Ok? Sim. Mas o pai é quem dá destino. Eu sei que, como eu falei com os pastores, nossa igreja não bebe pelo cálice romano. Não é que eu prego o judaísmo. Esse dia eu fui defender essa tese entre doutores. Dentro de uma sala teológica, a pessoa mais jovem era eu. Tinha pastores de 70, 78 anos, doutores. E eles não acreditando sobre essa tese de paternidade espiritual. Então, quando a pessoa não tem uma referência de paternidade, e talvez essa seja a sua culpa, eu vou quebrar isso da sua vida hoje. Porque eu saí de casa muito cedo. Eu vi meu pai quebrando economicamente, com permissão de Deus, tudo é... E eu amo meu pai. Eu poderia ter milhares de motivos para odiar meu pai, para detestar meu pai. Eu vi meu pai comprar casa para as pessoas, emprestar dinheiro para as pessoas. Meu pai tinha uma vida muito abundante, mas deixava a desejar muitas das vezes. Mas eu encontrei nessa minha caminhada homens que me deram referência espiritual, que me deram destino espiritual. Eu tive uma mãe que intercedeu por mim e nela eu fui edificado. Agora veja, por que a figura paterna, espiritualmente falando, é importante? Abraão vai ter 8 filhos, ok? Um com Sara, um com Agar e 6 com Quetura. A Igreja Apostólica Plenitude Trono de Deus, porque está sendo transmitido, sabe que Quetura é Agar. Só me confirma para mim, meu pastor do Edson, por favor, filho, se o áudio está bom, né? Eu estou forçando um pouquinho, tem que gritar, está muito alto. Quetura se converte depois da morte de Sara e ela
se casa com Abraão, Abraão nosso pai, e recebe um novo nome. E agora vai chamar Ketura. Agora, qual é a grande briga? Quem vai herdar a bênção? Perfeito. A bênção do destino. Ele vai dizer que aos filhos, repete esse amor, aos filhos da concubina, Abraão deu presente. Mas a Isaac deu tudo que tinha. Então a briga sempre foi para herdar a bênção da paternidade espiritual. Veja que a paternidade é algo tão profundo que no ventre materno, e Esaú e Jacó lutavam. Veja, para ver quem sairia primeiro, porque quem sairia primeiro receberia a bênção, o destino. Veja, se você olha a história de Noa, um abraço ao filho do pastor Joab, chama Noa, né? Noa. Quando eles acabam o dilúvio, marca a quarta. São os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Um dos filhos zomba da paternidade do pai. Ô Sem. Fala. Ô Jafé, o pai fala que é profeta, que é apóstolo, que é homem de Deus. Que ele é amigo de Deus, que ele é justo. O pai está bêbado. O pai é cachorro. Opa! Não defina um tropeço por um legado. Abraão mentiu. Muitos pastores já pregaram. Abraão é mentiroso. Não. Nenhuma lei é maior que a vida. Se Abraão não declara que Sara é sua irmã para Paró, ele morreria. E de fato, Sara era sua irmã por parte de Tera, por parte de pai. E ele zomba, porque ele plantou uma vinha. Ele viu o mundo se acabar. E ele não conseguiu ganhar ninguém. E quem trancou a porta da arca? Deus. Esse é o nosso problema, querer ter compaixão. Porque se fosse Noé que tivesse trancado a porta, Noé ia abrir. Mas quem trancou foi Deus. E nosso problema é esse, querer abrir a porta para quem Deus não quer que entre. Meu Deus. E só que o efeito da cachaça passou. Muitas pessoas chamam Jacó de enganador. O nome de Jacó não é enganador. Eu já preguei para a plenitude, sabe disso. É aquele que agarra. E se você ver, ele agarra o calcanhar, ele agarra as oportunidades, ele agarra Lia, trabalha 7 anos, Léa, agarrou o anjo. Ele agarrou as oportunidades da vida. Então, ele pode sim ter dito ao pai aqui, Esaú. Beleza, mas ele consertou com Deus. Uma coisa é ele dizer para o pai aqui, Esaú. Mas quando Deus pergunta, a mesma pergunta que o pai pergunta, quem está aí? Ele falou, aqui não está o Esaú, aqui está o Jacó. Quando o efeito passou, e a Bíblia vai dizer que Sem e Jafé vão de costas. Dá de ser, só um segundo, peraí. Pegam, sem ver a nudez, cobrem de costa a nudez do pai. Eles cobrem. Um filho protege o pai. Talvez você nunca teve essa proteção. Por isso que você não protege os obreiros. Por isso que você não tem compaixão de ninguém. Por isso que não protege nem os líderes. Por isso que você não protege a minha, a bispa. Mas o efeito passou. E o pai dá destino. Repete aí. O pai dá destino. Ele abençoa Sem, que vai dar origem ao povo judeu, semitas. Semitas. O povo semita. Os descendentes de judeus, quem odeia judeus, é chamado de antissemita, ou antissemitismo. Jafé é o primeiro morador da Europa. E Cã, o que expôs a nudez, o pai amaldiçoa. É o primeiro continente, o primeiro homem a pisar no continente africano é Cã. Não estou dizendo que a África é um continente amaldiçoado. Porém, é o berço de doenças, de tragédia, apartheid, ebola, AIDS e tantas outras coisas.
um continente tão rico. Mas, depois eu vou mostrar como é que quebrou essa maldição. Então, a paternidade, o pai dá destino. Aí você vai dizer, mas apóstolo, o senhor sempre prega para nós outros que a questão da paternidade vem pela mãe. Isso dá esse início, isso se chama Alahá. Repete, amor. Alahá. Alahá é o código de leis judaicas, aplicado por Esdras e Neemias, porque dividiu-se o reino norte, capital Samaria, reino sul, capital Jerusalém, o reino de Judá, o reino do sul, reino norte. Quando eles voltam, primeiro volta quem? O templo, Zorobabel, porque a obra começa dentro. Deus usa Ageu, o profeta, para ativar o governador e o sacerdote, Zorobabel e Josué, filho de Josadaque. Aí levanta o templo. Aí Deus fala, a glória da segunda casa é maior que a primeira. Depois Deus traz Neemias para os muros, proteção. Depois Esdras, e volta com toda a riqueza. E o rei se converte. Os sábios eruditos dizem que esse rei é neto da rainha Esther. Quando Esdras volta, estava o misticismo. E ele falou, quem casou com outros povos, quem misturou a raça. O exílio durou 70 anos. Vocês vão morar agora lá no Reino Norte. Daí surge um povo chamado Samaritanos. Eles creem na mesma Torá, no mesmo Deus, só que se casaram com povos. E daí se chama Alahá, o código de leis judaicas. Para ser judeu, tem que vir do ventre materno. Porque os povos haviam se casado com mulheres pagãs. Deu para pegar aí? Mas o destino, quem dá é o pai. Observa, por favor, para mim, amor, abre aí Juízes. Shofetim, Juízes, aqui, ó. Lá, como alguns de vocês têm costume de falar, Velho Testamento. Para mim, a Bíblia é uma só. Quem mudou a Bíblia entre Velho Testamento e Novo Testamento foi a Igreja Católica. Estevão Longon, serviço da Cantuária. Juízes, capítulo 5, por favor. Verso 32. Não tem. Juízes 5, 32, não. Tem até o 31. Então deu 31, verso B. Algumas Bíblias têm, outras Bíblias... Eu não sei porque essa aqui tem, quer ver? É interessante. Esse versículo é engraçado. Esse versículo é engraçado porque... porque depende, quando a tradução do hebraico, aí tem. Ah, tá. A Bíblia hebraica é assim também. Tem versículos que a gente não tem, mas que na Bíblia hebraica tem. A minha é grega, essa aqui. Vamos ver se tem. É engraçado. Ainda bem que eu sabia de qual, hein? 5, 30, você falou 32. 11, 9, 5, 5... Aqui, 5. Aqui. O dele tem mesmo. E sossegou a terra 40 anos. Né? Tudo então, tem. a minha também tem, mas ela não está escrito 32. Estou lendo 31. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilhem como o sol quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz durante 40 anos. Deus levanta um profeta. A juíza, na verdade, Débora. Quem não acredita em ministério feminino, engole essa. Põe a água que desce mais fácil. E a terra vai ter paz. Por quê? Porque o povo começa a andar com Deus. E Deus usou a mulher que tornou-se como um pai espiritual para aquele povo. A juíza Débora. Mas o povo se aparta de Hashem, de Deus. E agora no capítulo 6, do verso 1, vai dizer assim: porém, os filhos de Israel fizeram mal ao
aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu, não foi demônio, foi Deus quem os deu, na mão dos medianitas por 7 anos. Verso 11, por causa da hora. Então o anjo, na minha Bíblia está no A maiúsculo, aqui é teofania. Quando você lê a Bíblia, A com A maiúsculo é Jesus, como diz o pastor Beni, encontre Jesus nas Escrituras. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biesitra, e Gideão, seu filho. Veja, se você ler o Evangelho em Lucas, às vezes a gente começa a ler, abre bem, meu amor, Lucas capítulo 1. Deus parece coisa boba, mas Deus perde tempo, ou melhor, Deus dedica o tempo explicando a genealogia de Jesus. Ele começa a falar da raiz. A Bíblia da minha esposa tem tanto estudo que, deixa eu ver, acho que é Marcos. Peraí, só um segundo, só. É que Bíblia, irmão, é que nem roupa íntima, sabe? Só eu vou me dar a Bíblia que você quiser, a minha é a minha. Mas todo mundo é assim. Né? Acho que é todo mundo que é assim. A Bíblia se dedica, ela coloca apenas 4 mulheres que são gentios, né? Mateus, desculpa. E o livro, essa é a juração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, que gerou Isaac, que gerou Jacó. Ele vai citar a Moabita, ele vai citar Ruth, ele vai citar mulheres que, teoricamente, as mulheres que aparecem no Evangelho são edificadas em Deus para um propósito, como gentios que são agregados. Mas, voltando para o contexto que eu estou tentando te explicar, é que quando o anjo do Senhor vai falar com Gideão, ele sempre cita o pai. Quem é nordestino, principalmente pernambucano, povo de Natal, pessoal, acho que também da Bahia, também é assim. Fulano, filho de João. Conhece Antônio? Antônio, não conheço. Antônio diz, quando ele vai dizer a Jonas, Simão, Bar Jonas. Bar é Ben, Ben é filho. Antigamente não tinha sobrenome. É o filho de Yosef. Davi ben Jessé. Yeshua ben David, filho de. Então, o pai da destina. Então, quando o anjo se refere a Gideão, ele diz, a terra do seu pai, Joás. Então, o anjo aparece e diz, o Senhor é contigo, valão valoroso. Mas Gideão respondeu, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito das tuas maravilhas, que os nossos pais, marca isso, a quarta, nos contaram, nos fez o Senhor sair do Egito, porém agora o Senhor não desamparou? Preste atenção. Deus não investe na sua necessidade. Deus investe em homens que têm propósito, que tem pouco, mas está disposto a lutar para não perder o pouco que tem. E Deus nos conhece mais na hora da prosperidade e das vacas gordas, é revelado mais o seu caráter do que na época da escassez. Porque muita gente, quando Deus exalta, ela se perde. E eu já vi muita gente quebrar e Deus levantar ela. Então, muitas das vezes, na prova, na necessidade, você se aproxima de Deus. Mas na exaltação, na sua prosperidade, você revela o seu caráter. E Gideão aqui está se fazendo de coitado. Eu sou um pobre, eu sou um coitadinho. Eu não tenho ninguém. Então, e nós vivemos um tempo em que muitas pessoas, e esses dias mesmo tivemos exemplo da pastora Tayane. Eu estava lá na sala e eu falei, chama para mim a Tayane.
Se ela estiver assistindo aí, ela vai lembrar. Eu falei, seu pai te educou e você não ganhou ele, ou melhor, ele não te ganhou para Cristo. Mas você vai ganhar a sua casa para o Senhor. E você vai ministrar no velório para os seus irmãos e para a sua família do seu pai. Ela começou a chorar, acho que o Reginaldo estava comigo, do Elcio, mais alguns, não lembro quem mais. Agora, isso se cumpriu. Porque a Bíblia diz assim, ó, que ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ou seja, se o seu pai não foi referência, para quem não sabe, o meu pai se batizou na plenitude. Para quem não sabe disso. Então, não importa. Você entenda que a paternidade, ela te dá, fala comigo, amor, proteção, direção e limites. Se você não tem isso, você anda sem proteção. Lembra do filho que sai sem proteção, que matou Abel, Caim? Ele sai sem proteção, sem direção e sem limite. O pai é quem dá destino. Porque fica sem reconhecimento, né? Como é que é? Fica sem o reconhecimento. E quando não reconhece, não tem a proteção, não tem a direção e não tem limites na vida. Veja que no Novo Testamento, na Brit Hadashah, o pai e o filho trabalham juntos. A Bíblia. No Velho Testamento, o pai apresenta o filho que há de vir. No Novo, o pai e o filho trabalham juntos. A minha vontade não está em fazer a minha vontade, mas aquele que me enviou. Então, o padrão que nós temos que ter para a nossa vida é de uma família restaurada. Então, abra aí, por favor, amor, rapidinho, o Salmo 78. Vamos lá, pessoal. Estou na quinta. Salmo 78, do verso 1 até o 7. Que eu vou chegar em Gideão. Salmos 78, do verso 1 até o 7. Que leia? Por favor, mozinho. Daqui. Meu povo, escute a minha lei. Dê ouvido às palavras de minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Olha a base. O que você fala para o seu filho? Vai ler a Bíblia, moleque. Vai orar. Você vai chamar ele para orar a partir de hoje. Aleluia. Ele vai ter uma referência. A minha mãe, eu dizia, eu não sei, é filho de obreiro, de pastor. Cadê seu filho? Ele não quer vir, bispo. Não quer vir para a igreja? Minha mãe dizia, quando você ficar de maior, você vai decidir. Desce da cama e vamos agora. E graças a Deus, na minha casa tinha um despertador. 3 da manhã, minha mãe batia o joelho para orar. Embora minha irmã. Ensina a criança no caminho que se deve andar. E até quando... Vai ler a Bíblia, você vai sentar com o seu filho. Como eu tenho sentado com vocês para ensinar a palavra. Essa é a herança que Deus nos deu. Continua, atrapalhei você na leitura. Não atrapalhou não. Verso 4. Não o encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder. Contaremos a quem? As maravilhas que fez. A geração vindoura. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que o transmitissem a seus filhos. Ele ordenou, transmite para os teus filhos. A ordem, bispo, pastores, obreiros, diácono, não é gerar filhos. Vocês já são filhos dessa casa. Eu sou o vosso pai espiritual. Eu não acredito em paternidade espiritual. Então ignore a unção de Elias, que vem sobre Eliseu, que é filho de Safata e de Abel Meolá. Mas quando ele vê Eliau Anavi, o profeta Elias subir e diz: Abá, Adonai, Adonai Abá, meu pai, Adonai é Deus, Abá é pai.
É quando a Bíblia diz, e os filhos dos profetas disseram a Eliseu, ei, o Senhor vai tomar o teu senhor Elias. Ele dizia, calai-vos. Ele tinha uma paternidade espiritual. Ele sabia. A unção que você respeita, você atrai. E a que você despreza, se afasta de você. Anota isso. A unção que você despreza, se afasta de você, Saul. A unção que você despreza, se afasta de você, Sansão. Como diz o pastor Beni, quando a unção vem, todos vêm. Quando ela sai, ela não avisa. O demônio entra e você não percebe. Continua, amor. O 6 e o 7. A fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda não hão de nascer se levantem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Veja, o propósito aqui não é só gerar filhos, mas pais. Os filhos, a nossa geração vai gerar os pais espirituais. O seu filho vai ser o seu reflexo de quem você é. É difícil manter. Era tão forte a geração, porque Deus era apaixonado pela primeira geração, né? Ali a geração do povo, que em Deuteronômio fala sobre isso. Ai, toda oração que você vê alguém fazendo, ele diz, Senhor, Deus nossos pais. Deus nossos pais. Quer dizer, é o que Deus fala. Eles apresentavam os pais, por quê? Porque Deus era apaixonado por aquela geração. Por que Deus era apaixonado por aquela geração? Porque era uma geração obediente a Deus. Então, os próprios filhos citavam os pais, porque através dos pais eles queriam que Deus ouvisse. Senhor, ensinou meu pai, eu também aprendi. Talvez eu não sou como eles, mas me escuta. Veja que Deus fala. O que é feito das tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Você sabe que eu comentei algo com um amigo e ele falou comigo, ele é pastor aqui. Ele disse, meus filhos, nenhum deles se perderam. Meus filhos, tudo estão na presença de Deus. Porque eu e a minha esposa nunca levamos problemas da igreja para dentro de casa. Nós nunca falamos mal da nossa liderança na frente dos filhos e na frente de ninguém. No meu carro não se falava fofoca. Talvez eu saia da igreja falando mal do bispo, do pastor. Seu filho cresce com ódio da igreja. Talvez seu filho não quer ser pastor. Você tem que ter zelo. Esses dias um pastor falou, eu quero ser grato, porque o senhor me ajudou a tirar um documento. A gente foi uma carteira de motorista uma vez, ou foi um passaporte. Eu falei para ele, se você tivesse dado um tapa na minha cara ou cuspido nela, eu ia ficar menos ofendido. Porque eu esbofeteio a minha carne. Vocês têm referência espiritual. Eu nego a mim mesmo. O telefone de um pastor foi apreendido e muita gente me ligou e falou, você tinha o contato dele, é bom trocar. Eu digo, eu não falava nada demais com ele só. Eu só falava de Deus. Eu nunca me envolvi em corrupção, em lavagem de dinheiro, em adultério, em coisa errada. Eu não me envolvo com política, eu não mandei ninguém para a manifestação. Eu não vou trocar de telefone. Então eu esbofeteio a minha carne, como dizia o apóstolo Paulo, para que depois de pregar a muitos, eu não venha a ser desqualificado. Então será que eu não sirvo de referência? Porque Deus é minha testemunha, e essa mulher também, que eu oro mais por vocês do que por mim. Que eu me preocupo. Esses dias eu até falava com a pastora Valdirene, e ela disse, porque eu pedi para compartilhar um vídeo, que eu conheci uma pessoa, ela falou para mim, isso acha certo? Eu falei, há tanta gente, pastora, que difama a gente, que fala pelas costas, que quando aparece um que sente a dor sem eu nunca ter visto aquele homem, cometei isso com o Almir também, a gente se alegra, né? Porque é de onde a gente menos espera. Verdade. Então, um filho sente a dor do pai. E talvez você nunca teve essa paternidade, você nunca teve uma proteção,
Você nunca foi cuidado. E é por isso que você é tão ferido. Um obreiro vem falar com você, ah, bispo, ah, pastor, ah, quiser ir embora, pode ir. Pode ir. Sabe que eu tenho certeza que no seu lugar, Jesus não faria isso. Porque ele foi atrás de Pedro. Quando Pedro meteu o pé, e Jesus, alguns de vocês já foram a Israel. Alguns já foram a Jerusalém. De carro hoje, de Jerusalém até a Galileia. São 3 horas de ônibus ou de carro. Jesus ressuscita em Jerusalém. De 3 a 4, se tiver trânsito. Jesus ressuscita em Jerusalém. E ele vai até a Galileia. Atrás de um cara que o negou 3 vezes. Você está no Uber, certo? Aí a mulher pergunta, está dirigindo. Você é casado? Fala aí. Você é casado? Mais alto. Você é casado? Não, eu sou solteiro. Que rápido, hein? Quem nega trai. Deus. Eu sou solteiro. Se Pedro negou, então traiu também. Mas a diferença é que é orgulhoso. Mas eu nunca tive pai. Se você não tem, você vai ter a partir de hoje. Amém. E se você não estava agindo como um pai na sua casa, você vai agir a partir de hoje. Porque os próximos pais é que vão gerar a última geração. E sabe, eu estava falando algo. Eu tenho muito medo quando as coisas vêm fácil. Porque a gente não dá muito valor quando as coisas vêm fácil. Teoricamente, ela veio muito mais rápido e fácil na mão de Salomão. Mas na mão de Davi demorou para vir. E muitos de vocês, os mais fiéis são os que chegaram na igreja penando. Quando não tinha nada. Mas muitos chegaram com a obra pronta. Os que mais lutam, os que mais está aí, o pastor Aldo, vários aí. Perfeito ninguém é, pastor Valmira, bispo Reginaldo, tantos aí. Pastor Almir, tantos. Vamos falar outros para falecer. Santo, tantos. Mas alguns chegaram e já estava a estrada, a rodovia já estava pronta. Então, Deus, vocês têm referência espiritual. Vocês têm paternidade espiritual. Tem pessoas que têm história com Deus, né? Veja que Deus, repito o que eu falei no começo. Deus teve mais compaixão de Davi, porque Davi não tinha uma referência espiritual. Jessé não foi. Saul piorou. Mas veja que talvez você diga assim, por favor, amor. 2 Crônicas, capítulo 29, do verso 1. Porque esse rei não tinha referência. Mas ele toma Davi, segunda livro das crônicas. As crônicas são as histórias dos reis de Israel. 2 Crônicas 29, verso 1. Segundo, aqui, ó. Depois dos livros dos reis, crônicas. Essa Bíblia também, para mim, eu uso mais a outra, né? É. Segunda de Crônicas, capítulo 2, ou melhor. Aqui, 2 Crônicas 2, o quê? Não, 29, verso 1. 29. 29, 1. Quer que leia? Consegue ler da minha? Claro. E a Ox? Ah, não. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Peraí. Conforme tudo quem? Tudo quanto fizera Davi seu pai. Por que ele não coloca aqui Acais? Porque o pai de Ezequias não foi Davi. O pai dele foi Acás, um demônio vestido de gente.
Então ele tomou para si Davi como referência de paternidade espiritual. Porque Acaz foi um demônio, um capeta vestido de gente. Então, vocês têm referência espiritual. Vocês carregam o manto apostólico. Nós vivemos uma vida de renúncia. Como eu digo ao pastor Naldo, que é um filho querido, e muitos aí. Vocês são meus filhos. Deus me trouxe aqui esses dias para tratar de dentro de mim. Porque eu já fui tão traído, tão decepcionado, que eu tinha dificuldade de convencer isso para os pastores. Quando eu via alguém falar, pai, como o Patrick me chama de pai, quando o pai dele morreu, e tantos aí. E o Senhor tratou comigo na madrugada, lendo a história do filho pródigo. E Deus me disse, levanta, eu quero falar com você. E quando eu comecei a ler, quando o filho resolveu voltar para casa, tá tudo bem? Imediatamente, o pai correu com alegria. E é uma coisa interessante. Tenta achar o texto para mim aí, do filho pródigo, por favor. Aqui para mim, ó. Isso. Porque é muito interessante que o filho que fica é o mais velho, e ele diz, esse teu filho, ele pegou a tua herança. Esse é o nosso problema. A gente acusa, isso é o problema de um fariseu, ele quer arrancar o cisco do olho do irmão quando tem uma trave na dele. Porque o texto menciona. Valeu, mozinho? Certo homem tinha dois... Lucas capítulo 15, é isso? Perdão, Lucas capítulo 15, versículo 11. Deixa eu segurar, amor. Pertinho. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Peraí, o pai, o quê? Repartiu os bens entre eles. Agora, como bem citou esses dias, acho que foi o bispo Ed que falou isso, ou foi o bispo Williams. Se eu errei, me perdoe. Não, foi o pastor Marco, ou foi o Guilherme, eu não lembro. Na cultura judaica, o filho mais velho até hoje, a porção dele é dobrada. O pai repartiu, o verso qual que você leu? 15, 11. Repartiu entre eles. Ele acusa, esse teu filho pegou a herança, mas ele também pegou. Por isso que o pai fala, a parte dele levou. E quando o filho volta, ao invés de se alegrar, ele fala, esse teu filho gastou tudo que tinha com as meretrizes, etc, etc. Ele falou, e o resto? O resto é teu. Porque eu não separei só a parte dele, você também tem a sua. E a tua foi dobrada. E ao invés de julgar, a obrigação do filho mais velho é preparar a casa, tem convidado lá, vai fazer a recepção. Estava todo mundo alegre. Só tinha uma pessoa triste. O religioso. Eu nunca quebrei o mandamento. Eu nunca desobedeci uma ordem. Pois o pai prefere um filho de coração contrito, quebrantado, do que um filho que se alegra na morte do irmão. Esse teu irmão estava morto. Tem pastor, tem obreiro que tem alegria. Tirei mesmo. Pus de banco mesmo. E você vai dar conta dessas almas. É como um rapaz lá em Santo Amaro, que eu não cito o nome dele. Eu me recuso. E ele nem deixou as pessoas na plenitude e nem na igreja dele. As pessoas se perderam. Ele vai dar conta dessas vidas. Ele vai dar conta dessas almas. Às vezes, tudo que o filho precisa é que o pai... A Bíblia menciona e é clara que é o pai que corre ao encontro do filho, o abraça e o beija. Não é o contrário. Não é o filho que mete o pé e corre, é o pai. A tipologia de Jesus, né?
Fala mais alto. Na tipologia, o próprio Cristo Estava morto. Morto o quê? Espiritualmente. sempre nos aguarda com os braços abertos. Quando a gente acha que ele vai nos rejeitar, ele corre para os nossos braços para nos receber. Fala uma vez mais, por favor. Quando nós pensamos que ele vai nos rejeitar, ele corre com os braços abertos para nos receber. E eu vou acabar. Corri e deu certo. Então eu vou orar por vocês, para que essa paternidade venha se fazer valer. Por favor, só para encerrar, só mais duas coisas. Deuteronômio, Devarim 4:9. 4, verso 9. Você tem que entender. Lê, por favor. Então somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto, e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Vocês também contarão isso aos seus filhos. Você deve fazer o quê? Contarão aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Você tem que passar. Foi assim que cuidaram de você? Meu pastor me tratava como um bruxo. Talvez você não... Eu nunca tratei ninguém mal. Eu tenho medo de ofender uma pessoa, tenho medo de perder uma vida. Claro que eu não vou passar pano em safado. Tem coisas que são. Se você poupar o lobo, você sacrifica as ovelhas. Mas Deus sabe o quanto eu sofro em perder uma pessoa. E vocês que me acompanham há anos, sabem que eu não sou um hipócrita. Mas se a gente não poda o mal pela raiz, o câncer se alastra. Há momentos que tem que cortar a perna. Mas o pai se alegrou porque aquele filho, aqui a morte é espiritual, estava morto, reviveu. Estava perdido e foi achado. E Deus me curou. E disse, assuma os seus filhos. Eles são seus filhos. Aí você vai dizer assim, eu não acredito nisso. Veja que... Abre mais um texto para mim. 1 Timóteo, capítulo 1, no verso 2. Capítulo 1, verso 2. Timóteo não é filho biológico de Paulo. Mas ele é um homem que vai dar legado. E a minha preocupação hoje não é comigo. É quem vai dar legado. Quem vai dar continuidade. A minha geração vai passar daqui a pouco. Lê. O quê? 1 Timóteo o quê? Capítulo 1, verso 2. Que diz assim, capítulo 1, 2. A Timóteo, verdadeiro filho na fé. Peraí, o quê? A Timóteo, verdadeiro filho na fé. Verdadeiro filho na fé. Havia uma paternidade. Continua o texto, até acabar esse versículo só. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja com você. A paz, A graça e a misericórdia. Sempre que Paulo dizia a pastores e a filhos, ele não dizia a graça e a paz. Já vai lá para 2 Timóteo, capítulo 1. As cartas dele, ele sempre inicia assim. Com o povo, a graça e a paz. Para com os filhos, em especial Timóteo, a graça, a paz e a misericórdia. Na segunda carta que ele menciona a Timóteo, no capítulo, na segunda epístola, 2 Timóteo 1, 2, ele vai dizer de novo. Como é que ele chama Timóteo? Ele diz assim, amado filho Timóteo, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja com você. Então, sempre que ele se refere a Timóteo, ele fala, você é meu filho. Rapidinho, amor. Atos 16, Novo Testamento. Atos dos Apóstolos. 16, do 1. Quando Paulo chega à cidade de Listra, isso é pesado.
E eu louvo o céu pela vida, não vou aqui enaltecer um e outro. Pela vida daqueles que são mais velhos. Como a minha mãe, que me gerou, que me criou, mas que me respeita como homem de Deus e como profeta. Como o Naldo e tantas outras senhoras que têm dado para ser minha mãe ou até meu avô. Porque eu cheguei aqui, ele já estava. Eu sou mais velho que ele. Não tem problema. Porque quando Paulo chega à lista, Paulo é novo convertido e Timóteo já é discípulo. E lá na frente ele vai aceitar a paternidade. Valeu? Tá ocupado? Não entendi. É que estava ocupado aí? Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Atos 16, do 1 até o 3. Ele vai a Derbe e chega até Listra. Continua. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Peraí, então é o seguinte. Ele já tinha uma mãe que era crente. Né? Sim. Lê mais uma vez, por favor. Filho de uma judia crente, mas de pai grego. Ok. Os irmãos em Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. Veja, ele já era discípulo e o povo lá em Icônio falava bem. E Paulo está começando agora. No 13 começa a caminhada dele. E ele vai aceitar. Está pensando o quê, ô Paulão? Quando você chegou aqui, eu já era obreiro, só. Eu já era discípulo. Mas ele vai reconhecer que o manto está sobre ele. A humildade. Tem casos assim, na igreja, de pessoas aí que são bispos. E alguns aí foram obreiros com você. E eles te veem como um pai espiritual. É muito forte. Alguns são até mais velhos do que eu, mas que reconhecem a paternidade. O ato de ter chegado primeiro é indiferente. Vou falar uma coisa pesada, não é cabala, mas eu vou provar na Bíblia. Então, ele já era discípulo. Agora, me permita ler a penúltima coisa. Lá na carta que Paulo escreve aos Filipenses, tem uma coisa que você precisa entender, que é um pouco complicado. Pensa o quê? Deixa eu ler isso aqui, por favor. Se ele já era filho de uma judia, eu nem ia falar isso, eu falei que os pastores talvez... Deixa eu ver se vocês têm estrutura para ouvir o que eu vou falar. Eu sei que alguns estão falando, fala, bosta, pode falar. Antes de eu falar isso, que é a última coisa, só um segundo. Pessoal, não se esqueçam que hoje, meia-noite, a gente vai estar ali em oração, terceiro dia da nossa campanha de jejum e oração. Eu sei que tem obreiros que não estão orando e jejuando conosco. E se o ministério está fazendo é para que todos participem, para que todos orem. A oração, ela não é voltada para um particular seu. A oração é para o ministério, para o teu ministério, para você se desenvolver, para você receber mais de Deus. Então, eu queria falar sobre isso com vocês. A gente precisa orar. Eu vou ler sim, vai. Continua a leitura, vai. Eu vou ler para eles. O quê? Onde você está mesmo? Eu vou. Eu continuar o quê? Atos. Eu tirei de lá, porque você falou Filipenses. Não, eu vou finalizar em Filipenses. Só um momento. Por favor, volta lá em Atos. Então, quando ele chega, ele era filho de uma judia, o pai era grego. E quem conhece de Bíblia sabe que... Atos 16. Do 1 até o 3. Eu vou finalizar em Atos 19.
Pode ler? Lê. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Então veja, nem não mandou um Cohen. Paulo era da tribo de Benjamim. Depois, se puder botar aqui para mim, ó. Porque quem é bom de Bíblia está se perguntando. E é uma tese que alguns falsos judeus usam. Assim, amor, ó. Paulo diz que a nossa circuncisão é Cristo. Por que que ele tem? Paulo está escrito no singular, o circuncidou. Vou pegar pesado. Isso, para finalizar. Aí você tem que entender e não fazer recorte. Porque senão você vai ver igual o Paulo Fina. Porque se Paulo vai dizer, acho que é em Tessalônica, ao Tessalonicenses, Colossenses, ao de Colosso, que a nossa circuncisão é Cristo. Por que ele está cortando a bilula de Timóteo? Não, ele não chamou um Cohen, um sacerdote. Ele era da tribo de Benjamim. Quem faz isso é o pai. Eu não sei se eu falo. Fala. Ele já é um discípulo. E Paulo pegou na parte íntima dele. Ei, não distorça o texto. Tem hora que você tem que permitir o seu pai espiritual, com essa mensagem, entrar no mais profundo e quebrar teu ego. Quem é meu filho espiritual sabe. Por muitas das vezes o filho tem que permitir o pai pegar na parte. Cuidado para você não distorcer essa mensagem e vir com maldade no pensamento. Porque pegar no profundo, né, gente? É porque a intimidade do cara, o pecado, a mentira, entra na alma, em algo que tem oculto. Timóteo não tinha identidade paterna. Ele era discípulo, era. Ele era filho de judeu, era judia. Mas o pai era grego. Ele sabia que havia lugares em que ele não teria êxito na sua pregação. Mas ele teve que se permitir ser tratado, dói. Porque a Brit Milá é feita no 8º dia, que segundo a ciência é o dia em que a criança menos sente dor. Falta 7 minutos para dar 9, 10 aí para vocês. Permita Deus trabalhar dentro de você. Permita Deus me usar nessa oração que eu vou fazer aqui agora com os pastores, com os bispos. Permita. Paulo teve que tocar na intimidade, no oculto e no profundo. Deixa Deus se revelar para você como pai. Para de ter medo dele, para de ser hipócrita. Deus te conhece. Sim, Deus sabe quem é você. Não é no púlpito, pastor. Não é nas visitas. Deus te conhece quando a tua mulher não está, quando eu não estou vendo, quando ninguém está. Isso revela o seu caráter. O homem é íntegro, reto, temente a Deus. As vertentes de Jó. Ele é íntegro, a integridade. Reto. O temor de Deus é revelado quando ninguém está vendo. Ele permitiu. Não estou dizendo que eu vou tocar na sua parte íntima. Eu estou dizendo tocar na tua intimidade espiritual. Aleluia. Para que essa aliança. Porque, aí para finalizar, ele vai dizer lá em Colossenses. Colossenses 2:11. Tem que deixar uma breca tampada, senão alguém fala, acho que eu tenho que circuncidar, como tem uns malucos da cabeça aí. Nele também vocês foram circuncidados. Nele Cristo. Não como uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Quando você se batiza, você pode ler o texto. E se ele manda aos Colossenses não circuncidar, e ele explica claramente o texto, basta você ler, que a nossa circuncisão, a nossa aliança é o batismo. Por que ele tem que circuncidar o Timóteo? Porque faltava nele a identidade paterna. Tem gente aí que tem idade, porque eu tenho idade para ser filho dele, mas que me tem como um pai espiritual, como um pai na fé.
Eu quero declarar que a partir de hoje, seus filhos, sua mulher, Aleluia. Em nome vão de ver um Jesus. novo homem. Aleluia. Uma referência. Glória a Deus. Você é o sacerdote Aleluia. desta casa. Você que vai chamar tua filha para orar. Você que vai abençoar os seus. Glória a Deus. A mulher sábia edifica. O homem consolida. O pai dá destino. Amém. Não libere palavras de maldição. E talvez, como eu falei de uma moça no começo, você nunca teve a experiência da honra. Porque você não viu seu pai honrar sua mãe. Então, por isso você não honra sua mãe. Você não honra seu pai. Porque ele nunca honrou você. Mas nós honramos você. A igreja te abraçou, te acolheu. Eu não tenho projetos pessoais. Não há nada nesse mundo que encha os meus olhos. A não ser servir a Deus. Nunca, né? Desde que eu te conheço. E para finalizar, eu tenho 3 minutos. E eu quero orar para vocês. Olha que lindo. Filipenses 2:19. Ele está se despedindo. Ele está indo. Ele escreve a carta. Espero no Senhor, que em breve vos manterei. Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo acerca de vós. Ou seja, eu estou indo. Mas o meu discípulo eu deixei aqui na terra. Você formou discípulo? Você gerou filhos? Aí eu sou filho da casa. Você que você é. Eu não tenho dúvida disso. Mas Paulo gerou um filho. Você gera filhos. Talvez você não tenha essa intimidade. Você conhece Deus como Senhor. É que uma pessoa que não se sente gerada, ela não consegue gerar. Então é isso que você precisa. É sobre isso que o apóstolo está ministrando até agora. Você precisa ser gerado num ventre espiritual. Entender a sua paternidade em Deus. Deus te chamou para coisas grandes. Deus não te chamou para você ficar reclamando da igreja, ficar reclamando da vida. Quando Deus te levanta, nós somos fuzileiros. Sabe o que o fuzileiro faz? Ele fuzila, mas também é fuzilado. Então nós somos preparados para o combate. E tem muitas pessoas que elas não conseguem entender isso até agora. O que acontece? Fica no meio de rodinha de fofoca, fala mal da igreja, fala que tem alguma coisa errada, fala que eu não sei, eu tô sentindo um clima aqui na igreja, o clima tá dentro de você. Se os seus olhos são maus, o seu corpo está em trevas. Quando a pessoa está mal, ninguém presta para ela. Na boca de quem não presta, quem tem valor, nunca vai valer nada. Nós estávamos esses dias aqui com uma grande serva de Deus, uma mulher ungida pelo Senhor. Tenho 2 minutos, 20:58, aqui, aí 21. E uma mulher veio, dizendo, Deus mandou, Deus falou, eu quero te ajudar, você não tem ninguém, tarará, 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 tarará. E Deus tomou um profeta e falou, você é uma bruxa, você foi mensageira do diabo. Então que em vocês tenha o discernimento de espírito. E para ter discernimento tem que fazer o quê? Orar e jejuar. É o que a igreja está fazendo. São as armas da nossa milícia. Aleluia. Então, eu vou orar, que não tenho mais tempo. Coloque esse de pé, por favor. Vi lá no retorno, vocês levantaram. A câmera corta. Eu quero declarar essa palavra. Aleluia. Que vocês venham caminhar em unidade. Em nome de Jesus. A câmera está mostrando só meio. Não, ainda tá. É que tá com delay. Ok. Não sei porque está. Agora sim. Que vocês venham carregar esse manto de paternidade. Em nome de Jesus. Que você pense. Entender a importância de estar debaixo de uma unção, de um ministério, de uma palavra apostólica. Essas pessoas se rebelaram e montaram ministério. Quem as enviou? Quem as mandou? Debaixo de qual autoridade elas caminham? Eu respeito a paternidade espiritual. Eu acredito na unção.
Eu respeito. Eu nunca me levantei contra um ungido de Deus. Isso tem um peso muito pesado no mundo espiritual. A rainha da Inglaterra falou, é melhor enfrentar um exército armado até os dentes que enfrentar um homem de oração. Esses dias eu vi um homem dizendo que Deus não se alegra nem quando o ímpio morre, quanto mais na desgraça do injusto. Então, vamos pensar na próxima geração. A última pergunta para orar. Por que será que teu filho não vai mais para a igreja? Por mim? Ou porque tu leva as conversas para tua casa? Ou pelo teu mau testemunho? Nós precisamos orar para que os homens se convertam. Porque quando o homem se converte, a mulher se converte, os filhos se convertem. E talvez você só é homem do sexo masculino. Mas você é uma pessoa que procrastina, transfere, como aconteceu com Adão. Quando o Eterno repreendeu Adão, ele falou, a culpa é sua, mulher, que o senhor fez para mim. Ou seja, o senhor fez as coisas erradas. Ele culpou Eva culpou a serpente. Igual o Saul. Mas quando Davi é confrontado, ele não culpa. Também aquela Betseba, pelo amor de Deus, avião, que meu Deus. Aquela mulher, você tá louco. Oh, também você tem que pegar leve comigo, né? Verdade. Eu é que pequei. Ele já se rendeu, ele se entregou naquele mesmo momento. A maturidade espiritual faz isso. Não faz a pessoa culpar ninguém. Transferir. Faz ela se render. Então, eu tomando o texto do rei Ezequias. O pai dele foi Acás, mas ele diz, o meu pai Davi. Repito pela última vez, Deus teve mais compaixão de Davi do que de Salomão. Por quê? Porque Davi não tinha referência de paternidade espiritual, mas Salomão tinha. Ele tinha tudo para dar errado. Vamos orar. E que você receba essa paternidade. Feche seus olhos. Se vocês puderem, por favor, por 3 minutos, dobrar o joelho, eu ficaria grato. Eu vou dobrar o meu também aqui. Senhor, eu oro, Pai, Sim, e eu recebo esses filhos. em nome de Jesus. Satanás, eu declaro que eles têm uma paternidade. Pai, cura as feridas. Cura, Deus. Talvez ele foi traumatizado porque ele viu seu pai batendo na sua mãe. Porque ela foi rejeitada. Mas nós temos um pai que é Deus. Oh, Espírito Santo. E no mundo espiritual eu declaro que toda maldição que foi lançada contra eles Em nome de Jesus. é quebrada nesse momento. Quebra, Que esses homens entendam que essas obreiras são como filhas. Nós oramos, Pai, para que todo trauma, que toda ferida aberta pelo passado, essa pessoa que nunca... Eu conheço muitos filhos, muitos homens de Deus, que nunca nem conheceram seu pai biológico, mas que tratam o próximo como seus filhos. Eu oro ao Senhor para que todo trauma, todo ódio, todo rancor venha a ser dissipado, todo orgulho. O Senhor, todavia, resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Renova-os, ó Senhor. Fortalece-os nesse momento. Eu declaro uma paternidade calavaçubre, anderebaraxere, andalamas. Eu declaro, Pai, que eles te conheçam não apenas como Deus e como Senhor, mas eles te conheçam como filhos. Pai, de entrar com eloquência. Eterno Deus e eterno Pai. Fale com sinceridade. Senhor, quem te fala aqui é o teu filho. Eu tenho sido um filho tão perverso. O Senhor teve tanta misericórdia, me ungiu, me deu o teu espírito. Eu tenho sido tão negligente, Pai. Chame-o de Pai. Chame-o de Pai. Jesus diz, quando entrares em oração, dizei, Pai nosso que está no céu. Ore como um filho. Ore para ele e receba essa paternidade espiritual em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui com os nossos joelhos no chão,
Querendo, meu Pai, que no coração dos teus servos, Senhor, das tuas servas, que haja, meu Pai, a maior transformação na vida das pessoas. Que haja, Espírito Santo, um coração puro, um coração de servo, um coração com vontade, meu Deus, de vencer na vida, de crescer, de servir ao ministério, Senhor, essa casa. Como é bom servir ao pastor. Josué, Senhor, serviu ao teu pastor, foi fiel até a morte. Espírito Santo, nós podemos ver pessoas, Senhor, que agiram assim na Bíblia. Ai, eu peço-te agora, visita a mente, o coração. Talvez tem pessoas aí que estão cansadas e culpando a igreja. Mas, Senhor, que esse cansaço físico e mental caiam por terra, para que o teu servo venha entender a posição que ele tem que estar. O Senhor não os chamou à toa, o Senhor os chamou para coisas grandes. O Senhor chamou para dar fruto, para prosperar, para crescer, para ter um legado na terra. Você já se perguntou qual é o legado que você está deixando para a sua família, para os teus filhos, para aqueles que te têm como um herói, como uma heroína? Eu não posso dar para trás. O Espírito Santo, tira tudo aquilo que tem incomodado no interior dos teus servos. Nós sabemos que não é fácil fazer a obra. O cansaço chega. Os pensamentos, Senhor, automáticos, eles entram na mente. E a pessoa, ela é desanimada. E ela não tem mais atitudes de querer estar no ID. Não tem mais atitude de ser o que ela já foi um dia. Atendia, abraçava, era fiel, ajudava. Mas hoje o pensamento é malicioso. Para que eu vou fazer isso? O que eu ganho com isso? Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. O que a gente não pode esquecer é que a nossa construção, ela não é física, ela é espiritual. Porque a Bíblia diz: onde está ali o meu coração, onde estão os meus desejos, as minhas ideias, os meus pensamentos, é o tesouro também. Então nós temos que estar próximos do céu. E para se aproximar do céu, nós temos que jejuar, nós temos que orar, nós temos que entrar em concordância com o altar de Deus, porque as autoridades são constituídas não pelo homem, mas pelo próprio Deus. Senhor, eu abençoo meus filhos. Eu abençoo a cada um deles. Fique de pé. Levante a mão para a tela. Aponte a mão aqui na minha direção. Da bispa. Oh, glória, glória, glória. Existe ex-mulher, ex-jogador, ex-cantor. Não existe ex-filho. Até você que um dia me acompanha pela transmissão, agora estamos ao vivo. Deus. E um pastor, um hipócrita, como na parábola do bom samaritano. O sacerdote fingiu que não viu. Se algum pastor da plenitude ou de outro ministério matou sua fé. Esses dias a irmã Jaine mandou um vídeo para mim, que eu chorei. O cara colocou um banco no meio de uma praça e disse: se a igreja te feriu, sente aqui. Quantas pessoas estão feridas, eu te peço perdão, mesmo que não fui eu que fiz isso. Mas em nome de Cristo. Eu te peço perdão. Aleluia. Em nome de Cristo, essa não é o exemplo do cristianismo, isso não é evangelho. Isso é um sistema, isso é uma lavagem. Quem amaldiçoou Jericó foi Josué. Mas Eliseu quebrou a maldição naquele lugar. Eu quero quebrar toda a maldição em nome de Jesus, quebrada dos seus agora. pais. E eu vos coloco debaixo de um manto apostólico. Eu os assumo no mundo espiritual. E peço perdão. Se em algum momento eu deixei a desejar como pai espiritual. Me ausentei. Porque por alguns momentos não vou aqui pagar de super-herói. Eu nem gostava de ouvir essa palavra. Você é meu pai. Devido a tantas pessoas que me disseram isso. Até que Deus me trouxe aqui e me tratou. Aleluia. E disse: o filho pródigo foi, mas não deixou de ser filho.
Abençoe cada um deles, que essa ceia venha prepará-los para gerar e serem pais espirituais e gerarem filhos. E que eles sejam homens e mulheres de Deus. E eu os abençoe em nome de Jesus.